O título diz: a misericórdia. Você sabe que tem uma palavra na Bíblia que diz que Deus, Ele é um Deus de misericórdia, que o nosso Deus é um Deus de compaixão. Hoje, preste atenção aqui, hoje, Deus Ele é misericórdia. Hoje Deus é compaixão. Hoje Deus é amor. Amém, gente? Deus, Ele não olha para os nossos defeitos, porque defeitos todos nós temos. Erros, todos nós nesta vida cometemos. Eu tenho dito sempre, aonde eu tenho passado, que por mais que nós nos esforcemos para não errarmos, nós sempre vamos errar. Porque nós somos seres humanos, estamos sujeitos a erros. Só que nós temos que errar menos e acertar mais. Se você quer alcançar uma vida plena e abençoada, se você quer ver a glória de Deus na sua vida, procura errar menos, procura acertar mais, procura andar na presença de Deus, procura fazer as coisas que agradam a Deus. Se você se esforçar em agradar a Deus, se você se esforçar em andar na presença do Senhor, você pode ter a certeza, o céu sempre vai estar aberto para você. Sempre que você pedir, Deus Ele vai atender o seu pedido. Sempre que você invocar o nome dEle, Ele vai ouvir o seu clamor e Ele vai trazer a resposta que você precisa. Graças a Deus. Por isso que aqui Ele diz, a misericórdia do Senhor. Ele diz assim, ó: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Quem aqui você diz assim, bispo, eu quero que Deus Ele sempre me exalte? Quem quer ser exaltado por Deus? Se humilha diante dEle. Esse se humilhar é reconhecer que você precisa dEle na sua vida. É você reconhecer que você precisa da direção dEle na sua vida. É você entender que a sua vida, a nossa vida, não é nada sem a presença dEle. Então Ele diz, convertei-vos a mim de todo o vosso. Se converter a Deus, não é se converter a pregador, não é se converter a homens, não. Eu vejo, infelizmente, muitas pessoas que se convertem a homens. Eu vejo isso. Eu vejo pessoas, por exemplo, que quando se converte ao homem, ao pregador, ao pastor, ao bispo, ao profeta, ela se torna escrava. Tem gente que é escrava do profeta. Tem gente que é escrava do pregador. Aonde já se viu, por exemplo,
as pessoas deitarem no chão e o profeta pisar em cima dela e ela achar que isso é normal. Isso não é normal, isso se chama escravidão. Eu não posso fazer isso. Isso é blasfêmia, isso é pecado. Você entende sim ou não? Então tem muita gente escrava, Bispo Domingos. Até muitas vezes, até dentro da igreja mundial. Às vezes aparece um pregador que prega bonito, prega bem. A pessoa, nossa, esse pregador é maravilhoso. Ele é extraordinário. E quando as pessoas batem palma, ele enche o peito dele e ele acha que ele é bom. Aí ele é tão arrogante, orgulhoso, que ele diz assim: eu não vou ficar mais na igreja mundial, porque as pessoas me amam. Eu vou sair, vou abrir a minha igreja, e as pessoas vão correr atrás de mim. E tem gente que vai atrás mesmo. Ah, aquele pregador é bom, vou atrás dele. Eu vou aonde ele for, eu vou atrás dele. Não vai não, meu irmão. Não vai, porque a unção não é dele, a unção... No dia que eu, Bispo Rildo, no dia que eu, Bispo Rildo, carregar esse orgulho no meu coração, você sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que diz lá em Apocalipse: Deus vai me vomitar. Então eu não carrego orgulho dentro de mim, porque eu sei que nada é meu, tudo é de Deus. Quando alguém diz assim: bispo, o senhor orou e eu fui curado, glória a Deus. Bispo, o senhor orou e a minha vida mudou, glória a Deus por isso. A glória sempre pertence a Deus. A glória não pode ser nunca do homem, porque o homem nada pode fazer se Deus não estiver com ele. Graças a Deus. Por isso que a Bíblia diz, que nós temos que se converter ao Senhor de todo o nosso, isso com jejuns, com choro e com pranto. Quer dizer, é você se humilhar diante de Deus, é você reconhecer que Deus é grande na sua vida. Se você reconhecer que você é pequeno, Deus sempre será grande na sua vida. Ele sempre se manifestará na sua vida. A glória dele sempre se manifestará na sua vida. Você nunca vai estar sozinho. Deus sempre estará do seu lado. E olha, em todos os momentos da sua vida, graças a Deus. E ele diz assim, ele diz assim. Aí ele diz, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao profeta, ao bispo, à religião, à placa da igreja, e convertei-vos. Olha, quando a pessoa é convertida a Deus, ela pode enfrentar a tempestade que for, ela pode enfrentar a luta que for, mas ela não arreda o pé da presença de Deus. Ela jamais irá atribuir o sofrimento dela a Deus, jamais. Você lembra? Eu gosto da história de Jó. Quando Jó, Satanás entrou na vida dele, tirou os filhos, tirou a prosperidade dele, tirou a saúde dele, só não tirou a vida dele porque Deus não permitiu. Você lembra que a mulher de Jó disse para ele: Jó, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. O que Jó disse para a mulher dele? Mulher, falas como uma doida. Está escrito,
Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Ele poderia, é verdade, né? Poxa, eu sirvo a Deus, eu honro a Deus, eu dou minhas ofertas, porque Jó dava oferta. Jó fazia sacrifícios pela família dele. Ele poderia dizer: realmente, eu vou amaldiçoar Deus e vou morrer. Mas ele disse: não, mulher, eu não vou amaldiçoar Deus coisa nenhuma. A gente já recebeu tantas coisas boas de Deus, agora porque estamos recebendo o mal, quer dizer que agora eu vou amaldiçoar Deus, eu vou abandonar a minha fé? Não, não faça isso. Continue honrando, continue sendo fiel, e você vai dar a volta por cima. Graças a Deus. E ele diz ainda, versículo 13, filho, no 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então, a oração que ele fez foi uma oração que tocou o coração de quem? A nossa oração tem que tocar o coração de Deus. E sabe qual é a oração que toca com o coração de Deus? É a oração sincera. Não é a oração bonita. A oração bonita, ela não toca o coração de Deus. É a oração sincera. É quando você é verdadeiro, verdadeira diante dele. Tem uma palavra que diz sobre um fariseu e um publicano, não é isso? O fariseu, ele orava: ó Senhor, olha para mim, Senhor, eu sou dizimista, eu dou minhas ofertas, eu não sou como os demais homens pecadores. Ele orava muito bonito, mas a oração dele não chegava. Enquanto o publicano, ele nem ousava olhar para o céu, e ele dizia: Senhor, você é propício comigo, pecador. Não está escrito isso, filho? Ser propício comigo porque eu sou um pecador? Mostra aí para mim, por favor. Vá lá no versículo 13. No 13, isso, no 13. Não pega a frase pela metade. Ele diz, ó, lá no 11, só para a gente entender. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe
não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, se eu e você, se nós nos humilharmos diante de Deus, Deus sempre vai exaltar a nossa vida. Graças a Deus. Então Deus disse, Ele disse: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem, poupa o teu povo, Senhor, tem misericórdia do teu povo. Essa foi a oração que eles fizeram. Será que Deus ouviu a oração deles? Você acha que Deus atendeu a oração deles? Atendeu. Olha o que ele diz, ó. Tanto que ele atendeu, olha o que ele diz: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Diga graças a Deus. Pessoal, quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus na nossa vida, Ele sempre vai enviar o socorro que você precisa. Ele sempre vai agir com misericórdia. Ei, Deus sempre terá zelo pela... Você sabia que Deus, Ele tem zelo pela nossa vida? O que é uma pessoa zelosa? É uma pessoa cuidadosa. É uma pessoa que tem um cuidado em extremo. Não é verdade? É uma pessoa que tem um cuidado... Deus, Ele tem um cuidado no extremo pela nossa vida. Se nós nos inclinarmos diante dEle, se reconhecermos Ele na nossa vida, Ele sempre terá zelo ou terá um cuidado extremo pela nossa vida. Graças a Deus. E aí Ele vai enviar o cereal, o vinho, que quer dizer a prosperidade, a alegria, a presença dEle sempre vai estar conosco. Graças a Deus. Sempre haverá a prosperidade. A prosperidade sempre fará parte da nossa vida. Deus não permitirá que falte alguma coisa para você, mas Ele sempre vai suprir a tua necessidade. Vocês viram aquele azeite, o apóstolo derramando nas minhas mãos e nas mãos da pastora Vânia? Vocês viram? Você viu o que ele disse? Quando ele derramou o azeite, ele disse: Senhor, eu coloco a bênção do sobejar. Sobejar quer dizer sobrar. E aonde o bispo Hildo colocar as mãos e a pastora Vânia, todos que eles abençoarem serão abençoados. E todo domingo eu vou entregar a bênção do sobejamento sobre as suas vidas. Diga graças a Deus. E eu digo para você, não vai faltar nada para você, porque Deus, Ele vai suprir as suas necessidades. Diga graças a Deus. Eu antes de ir para o Brasil, eu falei com o bispo Domingos, eu falei com o bispo Adão, eu falei, quando chegar no Brasil, porque é uma palavra que estava no meu coração, eu falei para eles, você sabe o que quer dizer essa palavra sobejar? Aí eu respondi para eles, é sobrar.
Eu falei, eu vou pedir para o apóstolo pegar uma garrafa de azeite e colocar nas minhas mãos esse azeite. E foi isso que eu pedi para ele. Eu falei, apóstolo, o senhor pode entregar essa bênção sobre as minhas mãos? Não que eu creio, que eu não tenha, mas a unção, eu vejo o apóstolo como meu pai na fé. Graças a Deus. Eu sei que a unção que há na vida dele é muito grande. Quando eu fui consagrado a bispo, ele colocou a mão sobre a minha cabeça e da minha esposa, ele disse isso: Senhor, aquilo que o Senhor me deu, dá em dobro para ele. E eu sei que eu tenho essa bênção, mas eu não posso desperdiçar as oportunidades, porque eu ainda tenho bons olhos. Eu reconheço o apóstolo Valdemiro Santiago, a bispa Francileia, como um dos maiores pregadores do Brasil e do mundo. Graças a Deus. E sempre que eu estiver com ele, apóstolo, entrega, me dá a bênção aqui, porque eu preciso. Eu não sou orgulhoso de achar, eu sou igual o apóstolo. Eu agora sou o apóstolo Hildo. Eu não sou doido. Eu não sou maluco. Se um dia Deus quiser me dar unção, para isso vai me dar. Mas até então, deixa eu me colocar bem baixinho, para que Jesus sempre seja grande na minha vida. Graças a Deus. E eu sei de uma coisa, que a quem eu abençoar será abençoado. A quem eu declarar receba, vai receber. Graças a Deus. Você pode ter certeza disso. Então, Deus abençoou de tal maneira aquele povo, e ele disse: o meu povo jamais será envergonhado, porque não vai faltar o cereal, não vai faltar o vinho, não vai faltar o azeite. Quer dizer, a bênção é Toma posse dessa bênção completa, igreja. Toma posse da bênção completa de Deus na sua vida. Hoje Deus está entregando a bênção completa para você, para sua família, para os seus negócios. Hoje o Espírito Santo está trabalhando na sua vida de forma gloriosa. Amém? Eu tenho a certeza disso. Estou arrepiado aqui, meu irmão, daquilo que Deus está entregando para nós. Amém? E ele diz assim ainda. Mas o exército que vem do norte, eu removerei. Quer dizer, os inimigos que se levantarem contra nós, ele diz, mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós. Lança-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Graças a Deus. Em outras palavras, tudo que não presta que tiver na sua vida vai sumir da sua vida. Graças a Deus. E ele diz ainda, não temas, ó terra, não temas Angola, não temas África, não temas o mundo. Eu digo mundo, aqueles que recorrem a Deus. Eu estava lendo uma palavra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Jesus disse: eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que o Senhor me deu. A gente ora pelo mundo, mas o mundo não quer saber de Jesus. O mundo não quer saber de Deus. Deus só pode salvar quem quer ser. Deus só pode libertar quem quer ser liberto. Deus só pode mudar a vida de alguém se esse alguém quer mudar de... Ele disse, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus rogava pelo mundo? Não. Jesus rogava por aqueles que reconheciam Ele. Você entende? Sim ou não?
Por quê? Porque tem muita gente que não se importa em buscar a Deus. Tem gente que não se importa, não está nem aí com Deus. Mas se ela se voltar para Deus, Deus vai ter misericórdia da vida dela. Graças a Deus. E ele diz ainda, para terminar, filho, ele diz, não temais. Já terminei a palavra lá em cima, filho? Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te. Olha, preste atenção nisso. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. O Senhor está fazendo grandes coisas aqui hoje. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirá com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serondia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros, comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel. Deus está aqui no nosso meio, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Versículo 28, promessas do derramamento do Espírito. E acontecerá que depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito. Naqueles dias mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Graças a Deus. Aí, então, Deus ele se alegra que sejamos envergonhados? Não. Deus fica feliz? Não. Por isso que ele disse: o meu povo jamais será. E qual é o projeto dele? Derramar o Espírito dele sobre as nossas vidas. Por quê, bispo? Para que tenhamos a direção do Senhor na nossa vida. Você tem que ter a direção de Deus na sua vida. Quando você tem a direção de Deus na sua vida, dificilmente você vai errar, dificilmente você vai cair, porque Ele vai mostrar para você o caminho que você tem que ir, o caminho que você tem que seguir. Diga graças a Deus. Fica de pé, por favor, igreja.